Então, assim, a ideia é que depois de cada módulo a gente faça pelo menos uma aula online, que a gente tire as dúvidas de tudo que a gente falou, de alguns pontos importantes que ficaram durante o curso, talvez tenha ficado alguma dúvida. E essa primeira aula que vocês tiveram com a Thaís é uma aula muito importante, né? Assim, talvez seja a aula mais importante do curso, anamnese e exame psíquico. A gente não tem como fazer um bom diagnóstico se a gente não tiver uma anamnese adequada, a gente não tem como fazer o paciente melhorar dos sintomas dele se a gente não tiver um exame psíquico correto que vai levar a um diagnóstico adequado. Então, o que eu vou pedir para vocês é que toda vez que vocês tiverem dúvida ou se vocês trouxeram alguma dúvida da aula, escrevam aqui na janelinha do bate-papo, aqui no chat. Eu vou respondendo essas perguntas. Então, só lembrando que essa aula vai ficar gravada, né? Uma boa parte dos alunos não conseguiu estar aqui ao vivo, não tem problema. Depois de alguns dias, a gente só precisa editar alguma coisa aí de som, de imagem, algumas eventuais falhas, e aí a gente deixa disponível para todo mundo acessar, tá bom? Então já vão pensando aí nas dúvidas que vocês têm de exame psíquico, de anamnese. Essa aula ela fica mais interessante quando é participação de vocês, né? Então existe um delay, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão descrever aqui no bate-papo, então eu vou esperar até vocês participarem. Quanto mais interativa for essa aula, eu acho que mais interessante ela fica, tá bom? Lembrando que assim, é uma aula de revisão, então alguns tópicos que eu for falando e eu entender que vocês não têm dúvidas, eu vou passando um pouco mais rápido mesmo, tá? Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, é só me avisar. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Vamos lá. Eu quero começar falando de alguns aspectos da entrevista psiquiátrica. Vocês tiveram, né, a prática com o Daniel, com o Ricardo Shida. A gente viu, né, alguns casos, alguns exemplos. A gente viu alguns vídeos. E no próximo módulo vocês vão começar já a atender os pacientes do ambulatório. Lembrando que esse módulo ele é obrigatório e que é uma das coisas mais importantes da pós da Santa Casa. É a possibilidade de vocês poderem fazer parte do serviço, de vocês atenderem os pacientes ambulatoriais, depois verem os pacientes que estão nas enfermarias. A prática é uma coisa que é fundamental para a gente saber para fazer a diferença na formação de um bom psiquiatra e de alguém que só vai ler a matéria, mas não vai conseguir atuar corretamente. Pontos importantes para a entrevista psiquiátrica. Tá? A gente precisa ter um setting adequado. O que é um setting adequado? Escrevam aqui para mim, eu vou esperar vocês participarem. Né? O que para vocês seria ter um setting de uma anamnese psiquiátrica adequado? Um ambiente seguro, confortável, silencioso. O que mais? É correto no caso de um paciente você perguntar coisas como você se sente bem? Você está falando de algum paciente específico? Porque assim, a gente pergunta, né, como que você... a gente pergunta para o paciente... Se a gente percebe que existe algum sinal de desconforto, a gente pergunta. Né? Por exemplo, num atendimento de urgência, é relativamente comum que vocês atendam um paciente que está psicótico e está persecutório e você percebe que existe um desconforto do paciente de estar lá. Né? A gente pergunta assim, você está se sentindo bem, está se sentindo desconfortável, percebo que você está um pouco ansioso, você quer me falar alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando? A gente pergunta, tá? Você tem que ter um ambiente, a Tatiane colocou aqui, um ambiente seguro. O que seria um ambiente seguro?
que seria um ambiente seguro. Eu faço essas pausas porque tem esse tempo entre vocês me ouvirem, vocês responderem e a resposta chegar para mim, tá? É igual um correspondente internacional. Um ambiente acolhedor, um ambiente silencioso, né? Criar empatia, ter um canal adequado de comunicação com o paciente, que não ofereça risco ao paciente de se expor a instrumentos que o machuquem, que ele não se sinta ameaçado. Lembrando que um ambiente seguro também tem que ser um ambiente seguro para o psiquiatra, um ambiente seguro para vocês. Não sei se, né, se vocês repararam, quando vocês forem atender no CAISM, é provável que algumas salas, ou pelo menos a gente espera que a maior parte delas, esteja virada de um jeito inverso do que costuma ser um consultório médico, né? Então a poltrona, a cadeira do médico, ela fica mais perto da porta e a cadeira do paciente ela fica no outro oposto. Geralmente é o contrário, né? Geralmente você fica de costas para a parede, o paciente ele entra, ele já senta direto ali na cadeira que está mais próxima da porta. Num ambiente de atendimento de saúde mental, essa pequena mudança ela faz diferença, porque se um paciente ele ficar agitado, ficar agressivo, tiver psicótico, persecutório, né, você consegue levantar e sair pela porta, ao passo que se for ao contrário, né, se você estiver encurralado ali de costas para a parede e o paciente estiver mais perto da porta, isso pode gerar uma situação que coloque vocês em risco. Então, a gente sempre tenta evitar esse tipo de situação. Consultório, principalmente atendimento de emergência. Se vocês algum dia forem trabalhar em algum lugar como psiquiatras, trabalhando num serviço de emergência, façam essa mudança da localização da cadeira do médico. Tá? É o que eu sempre falo, assim, eu nunca fui agredido porque eu sempre tomei essas precauções. Tá? Às vezes, mesmo com todas essas precauções, alguns profissionais, alguns colegas, eles são agredidos, então vamos tentar minimizar. Tá? O ambiente seguro para o paciente também é literalmente, né, que não tenham, por exemplo, objetos pérfuro-cortantes ali no atendimento de urgência, que o paciente não fique com um quadro de ideação suicida, que ele não fique num ambiente sozinho, com objetos que ele possa vir a se ferir, mas seguro também no sentido de acolhedor. Né? Então, às vezes é difícil de você fazer isso no ambiente hospitalar, mas geralmente um atendimento psiquiátrico precisa de um atendimento de um ambiente um pouco mais acolhedor. Tá? Essas organizações do setting, elas são muito importantes. Não dá, por exemplo, para você dividir a sala com um outro profissional. Às vezes, outras especialidades podem fazer isso. Eu lembro que quando eu estava na ortopedia, o pronto-socorro estava em reforma, o ambulatório estava em reforma, então alguns dos atendimentos até a reforma acabar eram feitas num espaço, era um salão grande, tinham várias mesas e várias macas, mas ficavam com biombos entre um e outro. Para a ortopedia, já não é o ideal, mas ok, né? É uma coisa diferente. Para um atendimento psiquiátrico, ter privacidade para o paciente é fundamental. Aqueles consultórios que eles são conjugados e às vezes tem uma parede vazada entre um e outro, isso também não é muito ideal, porque o paciente ele consegue ouvir o que está acontecendo no consultório do lado. Um paciente, independente da patologia dele, se é um quadro depressivo, se é um quadro ansioso, se é um quadro psicótico, saber que ele está num ambiente em que a privacidade dele vai ser respeitada já é uma coisa que vai melhorar muito, né, o contato inicial da relação aí do profissional com o paciente. O que mais vocês imaginam que seria importante no setting? O ideal é que seja confortável. Muitas das coisas eu estou falando talvez não dê para mudar no serviço que vocês forem atender psiquiatria,
mas eu imagino que uma boa parte de vocês vai querer ter consultório particular, e isso é uma coisa importante de vocês levarem, né? Geralmente um consultório de um psiquiatra é muito diferente de um consultório que está num hospital ou de um clínico, tá? O setting ele é um pouco diferente. Em relação à atitude, a atitude que vocês têm que ter em relação ao paciente, quais seriam os pontos principais? O que vocês considerariam como sendo importante na atitude da entrevista psiquiátrica? Escrevam aqui para mim. Sem materiais que ponham em risco as pessoas, sim, isso dentro do setting, com certeza, né? Mas e a atitude que o psiquiatra tem que ter em relação ao paciente? O que vocês imaginam que seja fundamental ou que seja mais difícil ou alguma coisa que vocês imaginam que possa vir a ser alguma dificuldade? Não ser desafiador, demonstrar interesse, falar em tom adequado, baixo, demonstrar empatia, descrição, interesse, mostrar que está atento ao discurso do paciente, respeito, deixar o paciente falar. Tudo isso que vocês estão escrevendo, demonstrar respeito pelo sofrimento do paciente, sem expressões físicas exageradas, isso é uma coisa interessante, né? Não existe aquele estereótipo do psiquiatra que fica sempre com aquela mesma cara de paisagem, sempre o mesmo tom de voz, falando pausadamente, sem movimentos bruscos, né? Isso precisa, né? Assim, isso tem que ser levado em consideração, tá? Não dá para ser alguma coisa muito exagerada, idealmente, tá? Isso pensando em comportamentos. Mas em relação a acolher, né? O psiquiatra ele tem que ter uma atitude acolhedora. A gente tem que tentar, na medida do possível, não julgar o paciente. Eu estou falando tentar na medida do possível, porque não tem como a gente não estabelecer um tipo de julgamento subjetivo sobre o paciente, tá? O importante não é a gente não julgar o paciente, né, não ter uma conta-transferência ruim. O importante é a gente reconhecer que essa conta-transferência existe, que esse julgamento existe, e não atuar em cima do paciente. Se eu ficar sempre com um discurso de que eu não tenho julgamentos, eu acolho todo mundo, eu não julgo meus pacientes, isso é utópico, tá? A gente julga, sim, a gente julga todo mundo, faz parte da natureza humana, é importante a gente reconhecer os nossos julgamentos e não atuar em cima daquilo ali. Tá? A outra coisa que eu vou explicar para vocês e que é fundamental. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada neurônio espelho? Neurônio espelho foi descrito pela primeira vez por um grupo de pesquisadores da Itália nos anos 80, e o que eles perceberam é que eles fizeram ressonância funcional em alguns pacientes e no começo a avaliação foi com neurônios motores. Então, quando vocês levantam o braço direito de vocês, na ressonância funcional vai aparecer que existe uma ativação de uma determinada região do cérebro, né? Como se um grupo ali de neurônios fosse ativado para fazer vocês levantarem o braço direito, neurônios motores. E aí o mais interessante é que com essa ressonância funcional eles conseguiram observar que pessoas que estavam só olhando alguém levantar o braço direito, além de acionar os neurônios da visão, né, da região occipital, eles também acionavam o grupo de neurônios motores que era utilizado para levantar o braço direito. Né? Ou seja, para o nosso cérebro, levantar o braço direito
ou ver alguém levantando o braço direito, né, assim, existe uma região ali que interpreta isso como sendo a mesma coisa. E aí esses pesquisadores eles foram investigar em termos não só de neurônios motores, mas também de empatia, de sentimentos. Então, eles provocavam num grupo de voluntários alguns sentimentos. Então, com vídeos, ou com fotos, ou com descrição de situações, faziam as pessoas sentirem felicidade, tristeza, raiva, nojo. E eles foram mapeando através da ressonância quais eram as regiões do cérebro que eram ativadas com cada uma desses sentimentos, dessas sensações. E aí eles pegaram essas mesmas pessoas, né, e ao invés de provocar alguma reação com um vídeo, por exemplo, eles mostraram só fotos de rosto de pessoas sentindo tristeza, ou raiva, ou alegria, né, ou nojo. E aí eles também perceberam que se você olhasse alguém, né, com uma expressão de tristeza, que você também acionaria os neurônios, né, a região relacionada à tristeza, tá? O grupo de neurônios. Se você olhasse alguém sentindo raiva, você também acionaria os neurônios que você aciona quando você sente raiva. Então, é, por isso que quando você entra no ambiente e está todo mundo feliz, está todo mundo dando risada, você já entra, já começa a dar risada também, já fica feliz, você não sabe nem o que está acontecendo, você não sabe nem o porquê que as pessoas estão felizes, mas você já fica mais alegre. Se você está feliz e aí de repente você entra no ambiente, está todo mundo chorando, você também já fica mais triste. E a explicação é neurônio espelho. Tá? Por isso que quando você vai discutir com alguém, você nem está querendo brigar, você está querendo conversar, mas a pessoa está com raiva, quando você vai ver, você também está gritando com a pessoa. Tá? Porque a raiva que a pessoa sente, através dos neurônios espelhos, você também começa a sentir. Só que isso funciona em duas vias, né? Então, se vem um paciente agressivo, irritado, impaciente, hostil, e você consegue genuinamente se controlar e demonstrar calma, o paciente ele se acalma também. Se você consegue demonstrar interesse, né, o paciente ele vai se sentir acolhido também. Isso, vocês vão ver que existem algumas situações, tomara que não aconteça isso com vocês, mas isso acaba acontecendo pelo menos uma vez ou outra durante o atendimento do ambulatório de vocês. Tem um paciente que ele pode vir a ser muito hostil, agressivo, não aceitar a medicação, não aceitar o tratamento, ser até arrogante com alguns de vocês. E quando vai algum preceptor mais experiente lá discutir o caso e ver o paciente ele muda completamente, né? Ele até chega a pedir desculpa. Isso acontece várias vezes. E uma das coisas é que a gente tem um treino um pouco maior para poder se manter calmo e passar calma para o paciente. Isso não é só um conceito abstrato do que é empatia. Tá? Isso é demonstrado através dos neurônios espelhos que funcionam. Então, toda vez que fala a atitude do psiquiatra tem que ser uma atitude calma, atenta, acolhedora, tá? Maneirar o tom de voz, não demonstrar, você pode até não concordar com alguma posição, com alguma ideia do paciente, mas não ficar debatendo aquilo com ele, essa ideia, ele está lá para buscar ajuda, não está lá para discutir, sei lá, religião, política, alguma coisa assim. Tá? Então, a atitude tem que ser dessa forma. As perguntas que um psiquiatra faz têm que ser perguntas abertas. Vocês vão ver que durante várias atividades práticas que a gente fizer com vocês e vocês observarem a gente fazendo a entrevista, muitas vezes a gente vai começar com uma pergunta tipo, e aí, como é que você está se sentindo? E deixa o paciente falar. E aí eu percebo que, principalmente no começo, né? O paciente vai falando, parece que ele não está chegando em lugar nenhum e vocês vão ficando meio inquietos na cadeira, querendo cortar o paciente, querendo
né, encurtar o discurso dele ou já passar para a próxima pergunta. E a gente deixa o paciente falar, porque não importa só o que o paciente fala. Lembre-se que o pensamento ele tem 3 características, né? Ele tem curso, então o que ele fala é importante, mas a velocidade com que ele fala também é importante, né? E a forma com que ele fala também é importante. Se eu vou falar que o paciente passou o final de semana na praia, né? A maneira com que ele fala que ele passou o final de semana na praia, a maneira com que ele junta uma ideia na outra, às vezes é mais importante do que o conteúdo do pensamento. Tá? Então, as perguntas têm que ser sempre abertas. E outra coisa que é importante e que talvez não dê para fazer isso em todos os serviços, dependendo de onde vocês estiverem trabalhando, mas é que idealmente a entrevista psiquiátrica tem que ter um tempo maior do que uma consulta de outras especialidades. Tá? No CAISM, por exemplo, vocês vão ver que a gente deixa mais ou menos estabelecido 1h30 para uma primeira consulta psiquiátrica. Tá? Vocês vão ver que no consultório mesmo, retorno, a gente tende a deixar 1 hora de retorno para o paciente. Tá? Você tem que ter tempo de perguntar as coisas. Tá? Alguma coisa a mais de dúvidas da entrevista? Então vocês vão escrever nas dúvidas aqui, eu vou passar sobre os itens do exame psíquico. Tá? Se vocês forem tendo dúvidas em algum desses itens, já escrevam aqui para mim, porque eu vou passar rapidamente e aí eu vou tentar me ater mais ao que vocês querem ter dúvidas. Se tiverem muitas dúvidas, né, a gente pode fazer uma outra aula sobre esse mesmo assunto, tá bom? Não precisa esgotar tudo hoje. A dúvida, né? Como intervir numa anamnese quando o paciente foge muito do assunto? Então vamos pensar que você está conversando com o paciente, ele já falou um monte de coisa, você já entendeu que a forma do pensamento dele está alterada. Por exemplo, é um paciente tangencial, um paciente que está arborizando, né? Você tem que interromper, senão aquilo não vai acabar nunca. Você pergunta mesmo, né? Você chama ele de volta. Fala, seu fulano, desculpa interromper, né? Mas a gente estava falando sobre as medicações que o senhor está tomando. Aí ele começa a viajar de novo. Seu fulano, desculpa interromper de novo, mas sim, eu queria saber das medicações porque é importante. A gente tenta sempre manter um tom acolhedor. Agora, se vocês alguma vez tiveram experiência de tentar interromper um paciente em mania, por exemplo, não dá. Até pela própria natureza do quadro, um paciente em quadro de mania, você não consegue interromper, ele fica lá na pressão de fala e aí às vezes a consulta ela fica com informações limitadas de anamnese porque ele simplesmente não consegue. Né? Ou quando o paciente não deixa falar, você fala, desculpa interromper, seu fulano, mas eu preciso perguntar. Ah, não, mas aqui eu quero... Não, deixa só eu perguntar uma coisa. Deixa só eu falar isso. Né? Deixa só eu fazer uma observação. Ou deixa só eu entender um pouco o quadro, como é que é. Acabou quando dá o horário da consulta e o paciente continua falando. Se vocês já pegaram todas as informações e o paciente está lá falando e vocês precisam interromper, isso é uma coisa que às vezes acontece mais em atendimento de psicoterapia. Né? Fulano, a gente está chegando no horário, né? Então vamos encerrar. O senhor tem alguma dúvida? O senhor quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só fazer a observação final para a gente continua, né, num outro momento. Você tem que interromper. Você vai ver que no começo é mais difícil de você fazer isso, mas isso também é terapêutico, né? O paciente, ele, assim, eu não estou falando de pacientes com quadros de mania, por exemplo, ou psicóticos, né? Assim, o paciente ele tem que entender que existe um tempo, um horário que é dele, que a gente tem que tentar fazer as coisas ali. Né? E a gente vai ser flexível quando precisa. Tá? Paciente em mania, né, o Luciano está colocando aqui,
às vezes é impossível de interromper, assim. Você tem que encerrar a consulta no meio da conversa, olha, obrigado, vou conversar com a sua família ou vou marcar um retorno para, sei lá, amanhã, semana que vem, vou ajustar a medicação, porque se deixar ele fica lá falando o tempo todo, tá? Então vamos aos itens aqui do exame psíquico. Vão escrevendo as dúvidas de vocês aqui que eu vou lendo, tá? A gente vai falar rapidamente, então, sobre apresentação, nível de consciência, orientação, atenção, psicomotricidade, humor, pensamento, afeto, senso-percepção, memória, crítica, noção de doença e juízo de realidade. Tá? A pergunta aqui é se na terapia se grava a entrevista ou faz anotações durante ou depois. Acho que depende muito da técnica de cada um, mas a técnica que eu sigo, né, a minha linha, que é Jung, a gente faz anotações depois. Tá? Psicanálise também, a gente não grava, a não ser que seja para algum tipo de estudo, e nem faz anotações durante. Tá? A gente deixa para fazer anotações depois das sessões. Então vamos lá, a apresentação. Quando a gente chama o paciente para conversar com a gente já começa a fazer o nosso exame psíquico. A gente faz o exame psíquico observando como é que está a vestimenta do paciente, se está adequado ou não. Tá? Se está adequado para a situação, né? Dependendo da situação, esse tipo de vestimenta pode ser muito adequado, dependendo pode ser inadequado. Né? Se tiver 0 graus e o paciente está com 20 blusas, isso é inadequado, por mais bonitas que sejam as blusas. E se tiver, perdão, é o contrário, né? Se tiver 40 graus e 20 blusas, ou se tiver 0 graus e está só de camiseta, a não ser que seja um nórdico, né? Também vai ser inadequado para a situação. Autocuidado, se cabelo está penteado, se fez a barba, se está usando maquiagem ou não, se tomou banho, como é que estão os estados das vestes, se escovou o dente, tudo isso a gente observa. E junto com o autocuidado, a gente também vai ver atitude e postura. Postura é uma coisa mais física, se tem alguma alteração postural do paciente. Tá? Mas a atitude esse paciente ele é hostil comigo, né, agressivo, ele é colaborativo, ele é sedutor, então o paciente que é colaborativo demais até, ou elogia demais, porque a sedução não necessariamente ela precisa ser em termos sexuais, né? Isso também tem que chamar a atenção. Recentemente eu discuti o caso de um paciente que era um paciente muito legal, muito bonzinho, todo mundo gostava, trazia presente, muito simpático, e aí observando o prontuário, todo mundo tentava diminuir a medicação, benzodiazepínico, o paciente não diminuía, às vezes até aumentava, e as pessoas elas continuavam mantendo aquela relação, diminui, não diminuiu, tudo bem, não tem problema. Né? E era um paciente que tinha uma atitude muito sedutora. Nível de consciência, lembrando que nível de consciência para a gente não vai falar se o paciente está consciente dos atos ou não, isso a gente vai entrar mais em crítica, juízo de realidade. Nível de consciência é basicamente escala de Glasgow, eu só quero saber se o paciente está vigil, sonolento, comatoso. Bom, é uma coisa bem específica. A orientação, existem 2 tipos de orientação. O paciente ele pode estar orientado autopsiquicamente, que é saber quem eu sou, né? Tem uma definição de consciência, né? Que a história, consciência não nível de consciência, tá? De orientação autopsíquica, que é a história de que você conta para você mesmo o tempo todo. Então eu sei quem eu sou porque eu vou contando a minha história para mim mesmo o tempo todo. Tá? Então eu tenho que saber que eu sou o Vitor, que sou psiquiatra, que eu trabalho na Santa Casa. Isso é orientação autopsíquica. Se eu acho que eu sou o Napoleão Bonaparte,
Evidentemente, eu não sou Napoleão Bonaparte, então eu estou desorientado autopsiquicamente. Tá? Alopsiquicamente é no tempo e no espaço. Tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui, se o médico psiquiatra tem que ter uma atitude sedutora com o paciente. Não é sedutora, né? Sedutora não, assim, a gente tem que ter uma atitude acolhedora, tá? A gente tem que fazer o paciente se sentir confortável, mas quando a gente precisa ser enérgico, a gente tem que ser enérgico, né? Assim, a gente não mente para o paciente, não engana o paciente e nem conta coisas com o único intuito dele gostar do psiquiatra. Tá? A atitude sedutora é isso, né? Eu tenho atitudes para fazer você gostar de mim. E o psiquiatra, ele até gostaria que o paciente tivesse uma excelente relação com ele, mas a nossa obrigação é com a saúde do paciente, né? Então, a gente tem que ter uma atitude empática, como o Daniel colocou aqui. Então, a alopsíquica é no tempo e no espaço, tá bom? Dúvidas até aqui? Imagino que essas sejam funções do exame psíquico mais tranquilas, né? Atenção. A atenção ela tem dois componentes, se vocês se lembram da aula. Você tem a atenção espontânea e a atenção voluntária. Tá? A atenção voluntária é o foco, é a tenacidade, é eu prestar atenção em alguma coisa, eu conseguir ler um livro, prestar atenção na aula, assistir um filme, é aquilo que eu voluntariamente vou prestar atenção. A atenção espontânea também é conhecida como vigilância. Então, tudo que não está no meu foco de atenção, eu também estou observando com minha atenção espontânea. Porque se eu estou assistindo um filme e começa a pegar fogo na casa, o que vai me fazer prestar atenção no fogo é a minha atenção espontânea. Se eu estou lendo um livro e alguém chama meu nome e eu vou lá e presto atenção, vou ver quem está chamando meu nome, isso quem faz é a atenção espontânea. Tá? Geralmente as coisas funcionam como uma gangorra, né? Então, quanto maior é a minha atenção voluntária, menor é a minha atenção espontânea. Quanto mais eu estou entretido num livro, mais difícil é para as pessoas chamarem e eu prestar atenção em quem está me chamando. Tá? Quanto mais a minha atenção espontânea vai aumentando, a tendência é a voluntária diminuir. Então, vocês começam a prestar atenção numa aula e está todo mundo com a atenção voluntária lá em cima, prestando muita atenção, aí vai cansando, né? Depois de 40 minutos, 1 hora e meia vai ficando cansado, a sua atenção voluntária vai diminuindo e a sua atenção espontânea vai aumentando. Então eu começo a prestar atenção, sei lá, na aula, mas aí qualquer barulhinho já me chama atenção, eu já fico distraído, qualquer coisa, alguém entra na sala, eu já perco completamente o foco. Tá? Elas nunca podem estar ambas para cima. Tem até alguns autores que falam que pode. É que, assim, dá para entender conceitualmente como que elas podem estar ambas para baixo. Né? Depressão, por exemplo, faz com que você tenha atenção voluntária e espontânea diminuídas. Hipoprosexia. Para cima, embora alguns autores falem que em estados maniformes as duas atenções podem estar aumentadas, eu não concordo muito. Conceitualmente eu acho meio complicado, né? Porque se você tem uma atenção espontânea aumentada, né, o que acontece é que você não está focando em alguma coisa, você está pulando de vários estímulos, né, de um estímulo para o outro de uma maneira muito rápida, sem prestar atenção em algum específico. Tá? Então, de maneira geral, né, a gente considera que elas podem, em alguns casos, estar ambas diminuídas, mas não ambas para cima. Tá? Você vai até encontrar alguém que fala, mas eu li que em quadros maniformes, mas se você parar para pensar um pouquinho no conceito de atenção espontânea e atenção voluntária, você vai ver que não acho muito possível. Na verdade, se a gente for ser rigoroso, nem na depressão daria para a gente falar em diminuição das duas atenções. Porque se eu pensar que a minha atenção voluntária na depressão, ela ao invés de estar focada em uma aula, em um livro, um estímulo externo,
se eu considerar que ela está focada nos meus pensamentos negativos de culpa, menos-valia, né, eu também posso considerar que na verdade a voluntária está aumentada, mas para pensamentos internos, e a espontânea está aumentada para fora. Mas aí a gente entra numa questão mais filosófica do que fenomenológica, tá? Então, a gente considera que na depressão pode estar ambos para baixo, tá? Mas que dificilmente a gente vai considerar que é possível que elas estejam ambas aumentadas. Tudo bem? Dúvidas? Vamos falar de psicomotricidade, tá? Então, psicomotricidade é a nossa, né, movimentação, né, a nossa motricidade voltada para algum objetivo. Vocês vão ver que na discussão a gente acaba juntando as duas coisas, psicomotricidade e motricidade, e acaba considerando como uma coisa só. Por exemplo, a gente considera que tremor de extremidade pode ser descrita dentro da psicomotricidade. Tá? Mas também, para ser rigoroso, psicomotricidade é quando você tem a ação motora voltada para algum objetivo, né? Algum intuito, alguma coisa psíquica. Tremor de extremidade causado, por exemplo, por medicação é involuntário até. Mas, assim, também para facilitar, muita gente acaba colocando como sendo uma coisa só, e vocês vão ver que no dia a dia a gente vai discutir como se tremor de extremidade ou parkinsonismo tivesse dentro da... Tá falhando o som para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Talvez seja... Não, acho que tá ok. Bom, se tiver alguma certa dificuldade aí com o som, eu estou gravando o som em canal separado, na hora de editar vai ficar tudo bem. Que mais? Tudo bem de psicomotricidade? Humor. Então vamos lá. Humor, de maneira muito grosseira, de maneira leiga, mas é uma definição fantástica, é o estado de espírito. Tá? Eu acho que até hoje assim, é uma das maneiras mais fáceis de vocês entenderem o que é humor, quando a gente substitui por estado de espírito. Qual que é o seu estado de espírito? Né? Eu estou me sentindo bem, tá? Eu estou me sentindo feliz, ou o meu estado eu estou me sentindo triste, desanimado, ou ansioso, ou irritado, tá? Como é que eu tenho me sentido ultimamente? Então, não é como eu tenho me sentido naquele exato momento. Porque eu posso, por exemplo, estar eutímico, né? E aí eu recebo uma notícia muito boa. Né? Eu recebo uma notícia que, sei lá, eu ganhei na Mega Sena. Tá? Se naquele momento que eu receber a notícia, eu vou parecer que eu estou hipertímico. Tá? Mas na verdade, assim, eu estou eutímico e recebi uma notícia muito boa. Mas a coisa pode acontecer, né? Eu estou eutímico e aí vindo para cá, sabe, eu tropeço e caio no chão e sujo minha roupa e aí eu vou dar aula para vocês 2 minutos depois que isso acontece e eu vou parecer que eu estou chateado. Mas eu não estou deprimido. Tá? O humor a gente avalia perguntando diretamente para o paciente, sim, tá? E também através do que terceiros vão observar. Né? Numa consulta, a gente tem um tempo curto, um tempo limitado. Então, às vezes, a gente observa um paciente que parece que está triste ou parece que está ansioso, mas ele fala que está tudo bem, ele está se sentindo muito bem, e a família fala que ele está se sentindo muito bem. Um paciente, por exemplo, internado, ele pode falar que ele está se sentindo bem, mas a gente observa que ele fica o tempo todo na cama, que ele chora à toa, que ele não se alimenta direito, que quando você vai conversar ele fala que está tudo bem, mas o conteúdo dele é sempre de culpa, de pensamentos negativos. Então, pela observação, você deduz que o humor dele está hipotímico, embora ele fale que está tudo bem. Num paciente ambulatorial, né, numa consulta, a gente acredita muito no que o paciente vai falar.
como é que você está se sentindo, né? Você está preocupado, você está triste, você está ansioso, ficou com dúvida de alguma coisa, a gente vai investigar. Então, o paciente fala que está o contrário, por exemplo, tem paciente que fala que está deprimido. E aí você pergunta, mas você tem feito o quê? Ah, não, durante a semana, como eu não estou mais trabalhando, eu vou para academia e depois, no final de semana que vem, eu vou viajar. E outro dia eu briguei porque o pessoal estava numa festa em casa e eles fizeram muito barulho, então eu discuti com eles. Você vai percebendo que tem detalhes na anamnese que são incongruentes com o que o paciente está falando que ele sente. Então, a definição é o que o paciente fala para a gente como ele está se sentindo e também o que é observado por familiares ou pela equipe médica no paciente internado, tá bom? Estado de espírito, lembre-se disso. Pensamento. O pensamento ele tem 3 características, a gente tem que ver curso, que é velocidade, forma do pensamento e conteúdo. O curso é a velocidade, se o pensamento está lentificado ou se o pensamento está acelerado. Como que a gente sabe que o pensamento está lentificado ou que o pensamento está acelerado? A gente pergunta para o paciente como é que você acha que está o seu pensamento. Você acha que ele está normal? Você acha que ele está mais rápido, mais devagar? E a gente também observa isso pelo discurso do paciente. Se o paciente ele demora muito para responder, se a maneira com que ele fala, né, a velocidade, palavras por minuto está diminuído, ou se o paciente está falando muito rápido, se ele tem pressão de fala, se você tem dificuldade de interromper o paciente, porque ele parece que está querendo sempre interromper você para ele mesmo falar. Tá? Então, isso seria o curso. A forma do pensamento é como que um paciente vai juntar uma ideia na outra para formar um discurso coerente. Então, quando o discurso está coerente, você entende o que o paciente está falando, a gente chama isso de agregado. Por exemplo, eu espero, tomara, que as coisas que eu estou falando para vocês estejam de uma forma agregada, né? Que eu esteja juntando uma palavra na outra para formar uma frase na outra para formar um parágrafo e um parágrafo no outro para formar um capítulo, uma coisa que faça muito sentido. Né? Dependendo do quadro do paciente, por exemplo, em quadros psicóticos, eu posso até ter uma falhada aqui, né? Voltando, dependendo do quadro do paciente, quadros psicóticos, por exemplo, eu posso até juntar uma palavra na outra, formar uma frase, junto uma frase na outra, mas aí parece que um parágrafo não está no lugar certo. Então o paciente ele vai contar uma história, você até consegue entender o que o paciente está falando. Que esse é um problema, né? A gente completa as ideias para o paciente. Só que se você comparar, assim, ó, o paciente contou essa história, se fosse o meu colega, ele contaria do mesmo jeito? Né? O paciente está um pouquinho mais confuso do que o meu colega estaria. Tá? Então o pensamento ele pode começar a ter uma forma com frouxidão de laços associativos, desconexo, até chegar a falar palavras aleatórias, palavras soltas, que é um pensamento desagregado. Um paciente faz uso de antidepressivo, pode ter pensamento acelerado devido à medicação? Pode. O pensamento ele pode ser acelerado por causa da medicação. Algumas medicações, por exemplo, antidepressivos, fluoxetina. Né? Quando vocês tiverem aula de antidepressivo, eu vou falar disso. No começo ele pode piorar um quadro de ansiedade. Né? E aí um paciente mais ansioso, ele pode falar mais rápido. Tá? Então você tem que diferenciar, assim, ele está falando mais rápido, esse pensamento está acelerado porque ele está mais ansioso, ou ele está falando mais rápido porque ele começou a entrar num episódio de hipomania, de mania. Né? Então, a gente pode ser por causa da medicação. Normalmente não é para isso acontecer.
eu não entendi a diferença entre pensamento desagregado e fuga de ideias. O pensamento desagregado é falar palavras aleatórias. Imagina que você me encontra na aula e você pergunta assim, professor Vitor, onde é a Toca, né, que é a lanchonete? Aí eu começo a falar, a capela, jardim, azul, carro, leite, água e parede. Isso é um pensamento desagregado, não falando nada com nada. Tá? Fuga de ideias é quando o meu pensamento ele começa a ter um curso acelerado, tá? E aí, pela aceleração do pensamento, parece que eu pulo de assunto. Tá? Então, o desagregado é não falar nada com nada. Fuga de ideias, isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente está ansioso, né? Você volta de férias, ficou um mês de férias, uma viagem muito legal, encontra sua melhor amiga, seu melhor amigo, e você quer contar tudo no intervalo de 15 minutos. Né? E vai ter uma fuga de ideia. Né? Você vai querer contar tudo, né, muito rápido, e a pessoa não vai entender tudo 100%, porque você vai estar muito acelerada. Isso não é patológico, mas pode acontecer. Tá? Quando a forma do pensamento, né? Então assim, eu posso ter alterações secundárias à aceleração do pensamento. Então pode ter a fuga de ideias, se posso descarrilhar, e isso acontece com uma certa frequência com quem é mais ansioso. E aí você pode pegar, por exemplo, um paciente em mania, em hipomania, que ele vai arborizar, então ele vai começar a juntar uma ideia na outra, vai começar a falar que acordou de manhã e aí foi passear no parque, e o parque tem muita cor verde, e verde é a cor esperança, ele tinha esperança de ser médico, aí ele estava assistindo o plantão médico, então assim, ele vai juntando uma ideia na outra de uma maneira muito acelerada. Tá? A gente pode retomar esses itens, né, assim, mas acho que talvez fique um pouco mais claro quando a gente começar a atender paciente e a gente mostrar para vocês. Tá vendo esse paciente aqui? Isso é uma fuga de ideias. Tá vendo esse paciente? Ele está arborizado. Tudo bem? Dúvidas? Conteúdo do pensamento é o que o paciente está falando para vocês. Tá? Pode ser um conteúdo normal, assim, para o contexto. Pode ser que seja um conteúdo com uma ideia prevalente, por exemplo, de culpa, e não necessariamente isso ser psicótico. Tá? Até porque tem alguns autores que vão considerar que delírio a gente vai colocar no juízo de realidade e não no conteúdo do pensamento. E tem autores que vão descrever delírio no conteúdo do pensamento. Isso tanto faz, tá? Os dois estão certos. Em termos práticos, vocês vão ver que a maior parte das pessoas escreve no prontuário, quando o paciente está delirante, descreve aqui no conteúdo do pensamento. Então, pensamento de curso normal, agregado, com conteúdo delirante persecutório, com conteúdo delirante autorreferente. Tá? Tudo bem? Dúvidas até agora? Afeto. Afeto é uma das coisas que vocês vão ter que ver paciente, chamar a gente para discutir, e aí ver de novo e discutir, tá? Mas afeto é o ponto talvez mais importante da anamnese para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial. Um bom psiquiatra, ele tem que saber fazer um exame psíquico e saber descrever o afeto corretamente. Um psiquiatra mediano não vai ter um grande sucesso na conduta dos seus pacientes, porque muitas vezes vai errar o diagnóstico e vai errar porque não conseguiu avaliar o afeto corretamente. Tá? Questão da aula, humor, afeto. Tá bom, eu sei qual que é. Então, ao invés de falar dos 4 itens, assim, a gente está quase chegando no horário, né? A gente não vai ter muito mais tempo. Eu vou falar sobre aonde está a congruência do afeto. De novo, vão ter algumas pessoas alguns autores que vão falar que o afeto ele é congruente com o humor.
Mas o afeto, ele não é congruente com o humor. No entendimento do serviço, no meu entendimento, e eu vou justificar para vocês, o afeto, ele é congruente com o conteúdo do pensamento. Tá? Um afeto incongruente, vocês vão ver que é uma coisa rara, assim, é uma alteração difícil de vocês verem, não é uma coisa tão comum. Então, imagina que eu estou eutímico, e eu estou eutímico mesmo. Eu estou contente, estou feliz, estou me sentindo muito bem, e aí eu vou dar o exemplo do que aconteceu. Eu estava indo para o Caísme, aí veio um cara e estourou o vidro do meu carro para roubar o meu celular. Tá? Naquele momento, se vocês conversassem comigo, eu ia estar chateado e irritado. Tá? Mas eu não tô, meu humor continuou eutímico depois daquilo. Né? Eu fiquei chateado com aquela situação. Se o meu afeto ele fosse congruente com o humor, então significa que enquanto eu estava mostrando felicidade, estava me sentindo bem, ele estava congruente. Aí naquele momento em que o cara quebrou o vidro, meu afeto ficou incongruente. Depois ele voltou a ficar congruente. Vamos pegar uma coisa mais fácil de vocês perceberem então. Vocês estão entrevistando um paciente. Vocês estão conversando, não precisa ser entrevistar um paciente, vocês estão conversando com o melhor amigo de vocês. Aí está todo mundo feliz, todo mundo contente, conversando numa boa, de repente surge o assunto de crise financeira. E aí seu amigo fala que ele foi mandado embora, que ele está meio preocupado, ele fica meio cabisbaixo, aí ele lembra de alguma situação do passado, que na infância ele passou fome, dá uma choradinha lá de 15 segundos e pronto. Se emocionou e voltou ao normal. Quando você pergunta para ele assim, mas está tudo bem com você? Não, está tudo bem, é só uma dificuldade. Você considera que o humor está eutímico. Porque o estado de espírito dele está eutímico, ele não está deprimido. Então, naquele momento que você está conversando com ele, se o afeto ele fosse relacionado com o humor, o seu amigo ele estava congruente, de repente ele ficou incongruente, aí depois de 15 segundos ele voltou a ficar congruente. Para você resolver esse tipo de dilema, basta você pensar que, na verdade, o afeto, o humor ele é mais longitudinal, o afeto é mais pontual. Por que o afeto é mais pontual? Porque o afeto ele é relacionado com o conteúdo do pensamento. Se naquele momento eu começo a pensar numa coisa triste, eu vou demonstrar tristeza, certo? Depois eu volto a ficar normal. Então, o meu afeto ele está congruente com o que eu estou pensando naquele momento. Se eu tenho alguém que está deprimido, existe um tipo de depressão que é a depressão atípica, que o paciente ele tem reatividade aos estímulos externos. É aquela paciente que está deprimido, e aí quando você vai lá e arrasta ele para fora da cama e leva para conversar, ele até dá risada das piadas, só que depois ele volta para a cama, para o quarto e chora e não sai mais de lá e tem pensamento de morte. Né? Ele deixou de estar com o humor deprimido? Não deixou. Então, quando você tira ele da cama, arrasta para conversar, para sair com os amigos, ele dá risada, ele reage ao que vocês estão contando, por exemplo, de piada, naquele momento, o afeto ele continua congruente com o conteúdo do pensamento. Tudo bem? Faz muito mais sentido, é muito mais lógico a gente entender que o afeto ele se relaciona com o que eu estou pensando naquele momento do que eu pegar qualquer pessoa que não tem nenhum transtorno psiquiátrico e ficar falando o afeto agora está congruente, agora está incongruente, agora está congruente. Assim, não... Eu espero que vocês nunca me vejam irritado. Muito difícil. Acho que talvez vocês nunca me vejam irritado de verdade. Eu acho que o Daniel nunca me viu... Você já me viu? Nunca me viu irritado de verdade. Mas eu estou eutímico. Já nada. Você está inventando isso. Mas eu estou eutímico. Eu fico irritado, depois eu volto. Ano passado. Não, mentira. Ah, tá bom, fiquei.
Mas passou, viu? Eu continuava... tá vendo? Parece, né? Parece que eu sou casado com o Daniel e não com a Thaís. Mas eu não estava deprimido, né? Assim, eu fiquei irritado e meu afeto continuou congruente, porque estava congruente com o que eu estava pensando no momento, tá bom? Então, por mais... Não vou falar aqui para não ficar gravado esse seu termo chulo. Por mais que algumas pessoas falem assim, afeto congruente com humor. Isso, de novo, é um jeito mais simples de falar. Eu até entendo que algumas pessoas falem dessa forma, mas vocês serão psiquiatras. Eu já trato vocês como colegas psiquiatras. Vocês têm que ter um refinamento um pouquinho maior do que só falar assim, afeto e humor. Tá? Afeto, conteúdo do pensamento. Tá bom? Bom, alterações da senso-percepção. Lembre que senso-percepção são os 5 sentidos. Então eu posso ter ilusões ou alucinações. Tá? Ilusão é quando eu tenho um objeto real, ele está lá e eu percebo ele de uma maneira distorcida. E a alucinação é quando não existe um objeto ou um som e eu percebo aquilo lá. Tá? Então, geralmente, transtornos psiquiátricos, geralmente não é regra, transtornos psiquiátricos eles vão ter alucinações auditivas e transtornos neurológicos, alucinações visuais. Tá? Delirium tremens, que é uma forma grave de abstinência ao álcool, o paciente ele pode apresentar as duas coisas. Ele pode ter alucinação, mas ele pode ter ilusão. Né? Delirium também, o paciente está lá em delirium, ele olha um extintor de incêndio e ele fala que é um jacaré. Né? Então isso seria uma ilusão. Isso que o Daniel falou é muito legal, né? O humor é o clima, afeto é o tempo. Clima ensolarado, chuvas esparsas. É isso mesmo. Tem delírio de ciúmes, né? É uma coisa que é comum, né? É um tipo de delírio que é comum em pacientes com quadro de dependência de álcool, ao passo que não é tão comum, por exemplo, em esquizofrenia. Então tem alguns tipos de delírio que eles são mais sugestivos de alguns quadros psiquiátricos. Bom, pessoal, a gente já estourou um pouquinho o tempo, né? Só para falar. Memória, o que a gente vai fazer quando vocês estiverem passando na psicogeriatria é estabelecer que nas primeiras consultas todo paciente com mais de 60 anos tem que ter um exame chamado mini exame do estado mental, né? E que entre as coisas que vai avaliar de uma maneira muito grosseira, é uma triagem, a memória imediata e a memória de evocação. Juízo de realidade, crítica, noção de doença. Tá? Você precisa estar psicótico para não ter noção de doença, para ter noção de doença ausente ou prejudicada? Não. Só voltando então à pergunta aqui. A alucinação visual está relacionada à causa neurológica? De modo geral, assim, né? Se você vê um paciente que tem um quadro de alucinação visual, alucinação mesmo, não pseudo-alucinação, tá? Assim, você vai primeiro pensar que ele tem uma causa neurológica, ele pode ter uma causa psiquiátrica, sim. Da mesma forma que um paciente com alucinação auditiva, geralmente isso é sugestivo de um quadro psiquiátrico, mas pode ser um quadro neurológico. Tá? Mas de modo geral, quando o paciente tem alucinação visual, a causa é neurológica, uma boa parte dos casos, e quando tem alucinação auditiva, é psiquiátrica. Mas, lembre-se, porque isso cai em prova, diagnóstico psiquiátrico é diagnóstico de exclusão. Então, vocês têm que descartar que sejam causas neurológicas, clínicas, endocrinológicas, sei lá, qualquer coisa, para depois fechar como causa psiquiátrica.
Você não precisa ter um quadro psiquiátrico para ter uma noção de doença prejudicada. Né? Vocês devem conhecer pacientes, parentes, eu falo pacientes, mas vamos falar de parentes, que é mais grave, mais comum ainda, né? Com diabetes ou com hipertensão. E que só vai fazer o uso da medicação quando está passando mal. Eu tenho pressão alta, mas eu não tomo remédio porque não estou com dor de cabeça. Ou eu tenho diabetes, mas aí tudo bem, quando eu não estou me sentindo bem, eu vou lá e uso a medicação, senão eu não uso. Né? Então, noção de doença não está relacionada nem com escolaridade, nem com juízo de realidade. Tá? Tem muito paciente que tem escolaridade super alta, nível superior, mais do que isso às vezes, não tem nenhum quadro psiquiátrico e não segue nenhuma orientação, assim, noção de doença prejudicada, tá bom? Deturpação da imagem. Quando você tem alguma coisa e você vê aquilo deturpado, isso a gente chama de ilusão. Tudo bem? Pessoal, essa aula foi só uma aula de revisão, tá? A gente vai retomar todos esses assuntos. Vocês podem sugerir no meu e-mail, no Daniel, lá na página, no grupo, no e-mail de qualquer um dos coordenadores, da Thaís, do Ricardo, temas para a gente fazer essas aulas online. A ideia é que a gente não fique só se encontrando uma vez por mês, né? Que a gente consiga ter esses momentos aí para tirar dúvida, para discutir caso, né? Para trazer alguma coisa, alguma novidade. Uma coisa que está super sendo falada agora, que a gente pode falar também, é sobre suicídio. Né? Afinal de contas, né? Aumenta assistir a série Netflix, aumenta a chance de suicídio, baleia azul, exatamente. São assuntos muito legais. A gente tem a página no Facebook, a gente tem um site em que a gente coloca as atualizações, artigos, vídeos, novidades, essas coisas. Se vocês tiverem interesse em seguir, tá bom? Avisa o pessoal que eu gravei a aula, a gente vai precisar de um tempo para dar uma editada, geralmente alguns dias, e aí a gente deixa disponível para vocês. Tá? Não vai ser sempre de quarta-feira nesse horário, porque não vou ser só eu que vou dar a aula, todos nós 4 vamos fazer essas aulas, a gente pode até ter algumas aulas que são com convidados, mas vai ficar sempre gravado, vocês sempre vão ter disponíveis também. A gente podia fazer a gente tem planejado para o segundo semestre um curso sobre filmes, né, discussões. Então isso também a gente vai falar para vocês. Tá bom? Então, obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Avisem o pessoal que daqui a pouco eles pegam o link. E aí, qualquer coisa, vocês escrevam para mim, escrevam para a Thaís, para o Daniel, para o Shida, tá bom? Então, boa noite e até a próxima.